Bora falar de futebol? Vitor Roque explicou publicamente o motivo de não ter vingado no futebol europeu, não ter apresentado aquilo que ele apresentou no Atlético Paranaense, tanto no Barcelona quanto no Real Betis. Eu aproveitei a entrevista coletiva, estive por lá na academia de futebol, para entender do Vitor Roque se houve algum receio no momento de tomar a decisão de voltar ao futebol brasileiro tão cedo. Nós sabemos que muitos jogadores que voltam ao futebol brasileiro acabam não retornando à Europa para viver o sonho de jogar em grandes ligas do velho continente, um sonho muito presente nos jogadores dessa geração. E ele também falou um pouquinho, evidentemente, sobre o que justifica esse retorno para reencontrar o seu futebol. Por qual motivo o Palmeiras pode ser o lugar certo para ele voltar a ter números como tinha no Atlético Paranaense. E ele trouxe a resposta e foi bem interessante, bem diferente do que muitos imaginavam, inclusive. Numa entrevista em que o Vitor Roque claramente se sentia nervoso. Estava respondendo muito rapidamente as perguntas, algumas ele deixava passar, chegou a esquecer uma das minhas e sorria bastante. Ele estava muito feliz, sem dúvida alguma, na sua apresentação, mas estava tenso com a sabatina. Ele chegou a falar um pouquinho sobre isso na entrevista, mas depois que as câmeras se desligaram e o microfone também se fechou, ele confessou ali baixinho pra galera que estava muito nervoso e estava tentando esconder isso, mas estava muito contente também. Bom, vou trazer a palavra do Vitor Roque e também vou trazer a palavra da presidente Leila Pereira, que revelou um bastidor muito interessante. O Vitor Roque chegou adiantado no planejamento do Palmeiras inicial em relação à possibilidade de contratação dele, sabia? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. E eu quero chegar em 100 mil inscritos aqui para colocar uma plaquinha do YouTube nessa parte da parede. Me ajuda nessa? Não é um inscrito ainda? Clica no botão inscrever-se e já clica no botão do lado, esse botão do sininho que está aqui. Ele é um botão que ativa as notificações. Pintando vídeo novo você vai ser avisado. E todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo para você. Exceção feita à sexta-feira, quando nós temos uma live. Vamos bater papo ao vivaço. O tema você escolhe no chat. Show de bola? É o seguinte, agora é a hora da gente mergulhar no tema do vídeo, né? Até porque, acho que é bem importante, antes de trazer o Vitor Roque para a conversa, nós trazermos agora a palavra da presidente Leila Pereira, mas um trecho curto, tá? Que é um trecho bem interessante, no qual ela explica justamente a questão do planejamento. E ela tinha no planejamento, pela perspectiva do que se apresentava a situação do Vitor Roque na Europa, que o Palmeiras conseguiria a sua contratação mais pra frente, não agora. Sabia dessa? Se liga, ouve aí a presidente Leila Pereira. Há um tempo atrás, nós procuramos o agente do Vitor, há uns meses atrás, acho que foi em dezembro, e com o objetivo de saber da possibilidade de trazer o Vitor para o Palmeiras. Mas, gente, era uma sondagem. Mas como a gente não desiste de absolutamente nada, eu achei até que fosse difícil, tá? Quase impossível. Mas para uma mulher nada é impossível. E aí nós continuamos conversando com a gente do atleta para que ele viesse para o Mundial, né, para o meio do ano. E aí surgiu a oportunidade de anteciparmos isso. E eu falei, gente, vai dar certo, não é? Então, eu falei com o Vitor, você me deu trabalho. Aí, meus torcedores, eu trouxe... Cadê a camisa? Aqui está o nosso 9, gente. Então agora vocês parem de me pedir o 9, tá? Claramente o Vitor Roque era o plano A, o plano B e o plano C do Palmeiras para a camisa 9. Se não fosse ele, o Palmeiras seguiria com o Flaco Lopes. Isso fica muito claro. O Palmeiras topou aguardar
até o Mundial dentro do seu próprio planejamento para contar com o Vitor Roque. E até por isso, ao longo de toda a janela de transferências, envolvendo dezembro, envolvendo janeiro, o Palmeiras fez altos investimentos, mas não necessariamente num camisa 9 específico. Um jogador que pode fazer a camisa 9, que é o Paulinho Pinto, é verdade, poderia até ser uma solução com uma dupla de ataque sem um camisa 9 específico, mas é inegável que se fosse para trazer um 9 de fato, um centroavante de fato, essa declaração da Leila mata a pau. O Vitor Roque era o plano A, o plano B e o plano C. E se fosse necessário aguardar para concretizar a operação até meados deste ano, até muito próximo do Mundial, ela esperaria. E isso tem a ver com um jogador considerado muito acima da média, embora não estivesse bem na Europa, e se estivesse bem na Europa nem estaria nos planos do Palmeiras trazê-lo porque não seria possível. A idade, porque tem potencial de revenda, e o talento que foi apresentado aqui no futebol brasileiro em 2023, não faz tanto tempo. Mas por que esse talento ele não brilhou na Europa? Ele não apareceu na Europa. No Barcelona, ele pouco jogou e em muitas ocasiões estava no banco à disposição. No Betis teve mais minutos. Fiz um vídeo com todos os detalhes sobre isso. Não vou recuperar tudo no detalhe aqui. Se você quiser, você pode procurar aqui no canal do Fragoso esse vídeo sobre o Vitor Roque, que vem no detalhe toda a trajetória dele. E nessa entrevista coletiva tinha uma curiosidade, mas antes da minha pergunta, ele foi questionado sobre o motivo de não ter conseguido desempenhar na Europa aquilo que ele desempenhou no Atlético Paranaense. E ele respondeu dessa forma aí. Bora escutar o Vitor Roque. Talvez até o Deco também tinha falado numa entrevista recente, talvez pode ter sido o time. Eu tinha acabado de voltar de uma lesão, fiquei um mês de férias, cheguei lá, não estava 100%, às vezes um pouco com dor, tanto que eu contratei um preparador físico e um fisioterapeuta por fora também para me ajudar nisso. E talvez pode ter sido isso e por outros N motivos. E agora estou muito feliz de estar aqui no Palmeiras, reconquistar minha confiança, que é o mais importante. O Vitor Roque fala em N motivos, e quando a gente menciona N motivos, evidentemente são motivos que nós não queremos colocar aqui. No Barcelona claramente faltou oportunidade, mas no Betis ele teve oportunidade e não funcionou. Agora, quando ele chega ao Barcelona, tem o detalhe envolvendo justamente isso que ele menciona da questão física. E essa menção é chave. Um jogador que não está bem fisicamente, é jovem e chega ao futebol europeu como uma aposta, como uma promessa e não como uma realidade que ele era aqui no Atlético Paranaense, de um modo geral, acaba ficando lá para trás na fila e vai ter que cortar um dobrado para avançar. O Endrick, que nem chegou com problemas físicos ao Real Madrid, tá até agora cortando um dobrado para ganhar minutos. E, evidentemente, a concorrência é gigantesca, a concorrência é muito pesada. No Barcelona também era. E o Vitor Roque acabou não conseguindo convencer o Xavi da sua utilidade. E aí no Betis ele tem muito mais tempo em campo, mas não convence pela parte técnica. Porém, a questão física pode ter mexido lá no Barcelona e a questão técnica tem a ver com os N motivos que ele colocou como algo secundário, mas que acabou impactando na sua trajetória. N motivos, a gente pode colocar adaptação, a gente pode colocar companheiros que não entenderam bem aquilo que ele queria, a gente pode colocar uma equipe que não necessariamente jogaria em função do camisa 9 Vitor Roque como o Real Betis, tendo em vista que ele chegava com uma promessa que não estava dando resultado no Barcelona. Então não necessariamente você tem que colocar o time à disposição do jogador, jogar em torno do atleta ou do estilo do jogador, enfim. E aí entra na expressão N motivos. Dito isso, eu resolvi perguntar a ele, na entrevista coletiva, por qual motivo ele não temeu retornar da Europa. Se ele não temeu retornar da Europa, se esse medo não surgiu quando pinta a chance concreta de voltar ao futebol brasileiro tão cedo, com 20 anos de idade, recém-completados. Além disso, eu perguntei ao Vitor o que
ali no Palmeiras, ele acredita que vai encontrar, que ele não encontrou nem no Barcelona e nem no Betis, mas encontrou no Atlético Paranaense quando se destacou vindo do Cruzeiro, quando teve seus melhores números, quando viveu a sua melhor fase. E aí a gente vai escutar a resposta do Vitor Roque, que casa muito bem com aquilo que ele disse anteriormente. Se liga aí. A verdade é que quando vem um contato do Palmeiras, é difícil falar não. E quando se trata de Palmeiras também tudo é possível para uma futura transição para a Europa. Então eu voltei com a consciência tranquila, que eu estou focado aqui, procuro fazer o melhor aqui, ajudar meus companheiros, fazer a torcida feliz. E desculpa, qual a outra pergunta? Ah tá, meus números não. A estrutura do Palmeiras incrível, a verdade que é incrível e com certeza isso vai ajudar para estar na minha melhor fase. Bem interessante a resposta, hein? Quero lembrar que a minha pergunta ela veio algumas depois daquela pergunta envolvendo por que ele não deu certo na Europa. E quando ele responde que a estrutura do Palmeiras vai fazê-lo alcançar a sua melhor fase, a sua melhor versão, tem a ver com as condições físicas. Ele não falou do ambiente do Palmeiras, ele não falou porque o Palmeiras é um time que disputa título, o Betis não. Ele falou claramente a estrutura do Palmeiras. É aquilo que vai fazer com que eu recupere os números que eu tinha no Atlético Paranaense. E isso casa com a ideia de um jogador que chegou à Europa e teve para ele, como principal motivo de não se firmar, a questão física. Então, o Vitor Roque está apostando demais que com sequência, numa boa estrutura, num calendário onde ele já atuou e já funcionou, a melhor fase está por vir. Não é nem mesmo aquela grande fase no Atlético Paranaense. E a ambição para um atleta é algo muito necessário. Repito, nós sabemos o desejo de todos os jogadores de atuarem no futebol europeu. Isso não é segredo para ninguém. E o Vitor Roque viu no Palmeiras, na sua estrutura, na sua briga por títulos, nos companheiros que vai ter, na perspectiva de se tornar um jogador de seleção novamente, porque o Palmeiras tem muitos jogadores de seleção, ele viu nesse conjunto da obra a possibilidade de ser feliz, ganhar taças e, você ouviu na resposta aí, até fazer uma transição de novo para o futebol europeu. Porque é jovem e tem essa capacidade. Então, tá claro para mim que a preocupação do Vitor Roque é física e ele entende que foi isso que atrapalhou seu embalo na Europa. E a estrutura do Palmeiras vai fazê-lo recuperar a sua melhor fase e quem sabe até melhorá-la. Com isso, embalando títulos, embalando protagonismo, embalando gols, embalando maturidade, ele pode voltar para o futebol europeu, para o sonho do videogame, como ele citou, de atuar com aqueles que ele, digamos assim, controlava no joystick. Será que eu fui muito velho ao falar joystick? Acho que não, né? Brincadeira de lado. Ele garante que está pronto para jogar na segunda-feira diante do São Paulo e tudo isso só depende de Abel Ferreira. É verdade, vem treinando ao longo da semana, já vem conhecendo seus companheiros, inclusive bati um papo com o Murilo pela TNT Sports e o Murilo falou que o Vitor Roque já mostrou ser diferente nos treinos, com ataque ao espaço, com precisão, com velocidade, com gana. E ele mesmo na entrevista coletiva disse que não vai faltar isso, que foi algo que não faltou na Europa, mas outras coisas acabaram faltando. Será que ele pinta como titular já na partida contra o São Paulo, decisiva, semifinal de Campeonato Paulista? O fato é que está à disposição e com muita vontade de recuperar a sua melhor forma. Diz aí nos comentários, aproveita e clica no like, que é muito importante para o trabalho que eu faço aqui, tá? É só clicar no botãozinho que tem o joinha, é muito relevante para a plataforma do YouTube entender que o vídeo é bom. O botão embaixo, o hype, tá liberado para você? Clica nele também, tem a mesma relevância. E claro, se você quiser ser membro do canal do Fragoso, é muito importante para mim. Clique no botão Seja Membro e saiba como colaborar mensalmente com o trabalho que é realizado aqui diariamente
pra você. Combinado? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito, hein? Bora pros 100 mil. Espalhe o canal do Fragoso pra todo mundo e bora falar de futebol.